Então, hoje a gente vai falar sobre as obras da criação, os detalhes que nós encontramos no texto bíblico sobre a criação, que são, sem dúvida alguma, detalhes magníficos aí para o nosso coração. E antes da gente ir para o texto de Gênesis, e nós vamos passar bem rápido por ele, eu queria falar um pouco sobre a questão da criação, começando daquilo que a Confissão de Fé de Westminster fala, né, ou declara. Eu fiz um resuminho, tá? Peguei as coisas mais importantes do que ela diz. Por exemplo, a Confissão de Fé diz assim, que ao princípio aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, que vocês já estudaram, né? Para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, olha uma expressão interessante aqui, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, as coisas visíveis e as invisíveis. Então, um resumo muito interessante daquilo que está lá no livro de Gênesis, que a gente vai poder analisar daqui a pouquinho. E aí, ela continua dizendo assim, que Deus criou o homem macho e fêmea, cada um a sua espécie, né, com almas racionais e imortais, dotou-as de inteligência. Aliás, aqui cada um a sua espécie são os animais, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Deus criou o homem macho e fêmea, com almas racionais e imortais, dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Nós somos a imagem de Deus, não é? Imagem, retidão e perfeita santidade, né? Segundo a sua própria imagem. Tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, só resumindo aqui a declaração da Confissão de Fé, Deus nos criou a sua própria imagem, tá? E ele nos deu, ou deu a Adão e Eva, a liberdade de agir ou não de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus orientou para que agissem conforme a vontade dele, mas deu liberdade ao homem, né? Ao homem e à mulher, e infelizmente eles pecaram. Nós vamos estudar isso mais para frente, quando entrarmos na doutrina da salvação, falaremos sobre a queda e as suas consequências, tá? Então, quando a gente pensa em criação, há muita confusão nessa questão da criação, tá? Por exemplo, as pessoas falam de um debate sobre criação e evolução, e elas colocam esse debate no seguinte pé, né? É um debate da religião contra a ciência, religião versus ciência. Será que é mesmo? Né? Será que é um debate sobre criação e evolução tem a ver com religião e ciência? Na verdade, nós vemos que não. Não é um debate sobre religião e ciência. Por quê? Porque quando a gente pensa no relato bíblico da criação, colocam isso num campo da religião. Mas quando se fala de evolucionismo, né, as pessoas pensam que evolucionismo é ciência, quando na verdade não é. Ambas são teorias, né? São teorias, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são apenas teorias. E quando você analisa de acordo com a ciência, você precisa ter mais fé para crer na evolução do que na própria criação. Porque os absurdos da evolução são muito complicados e que vão contrários à ciência, né? Então, nós, quando ficamos com o relato de Gênesis, da criação, nós não batemos de frente com a ciência, com aquilo que se sabe da ciência ou com aquilo que é lei científica, né? Claro que a ciência trabalha com várias hipóteses, o cientista trabalha com hipóteses, mas ele tem as leis também, aquilo que já foi comprovado. E as leis da ciência, elas estão totalmente favoráveis ao relato bíblico. O relato bíblico não tem nada em desacordo com aquilo que é comprovado na ciência, apesar de Moisés não ter propósitos científicos a escrever Gênesis. Tá? Gênesis não foi escrito para dar detalhes científicos da criação. Então, quando a gente se aproxima disso, a gente pode se perder um pouquinho da interpretação correta do texto, né? E aí, antes da gente ver ainda Gênesis 1, eu queria só citar algumas coisas importantes aqui, para a gente poder entender um pouco mais.
O evolucionismo, o que, que ele crê? Ele crê na existência da matéria, existência eterna da matéria, e em sua capacidade de se auto-organizar, tá? De maneira lá do mais simples para o mais complexo, de uma ameba para um ser muito evoluído, de uma simples célula para algo complexo como nós temos hoje o nosso próprio corpo, os animais diversos e tudo mais. Essa seria a tese da evolução. A matéria foi se auto-organizando e isso, né, num resultado natural, sem propósito algum, tá? Sem uma questão ética, sem propósito algum. Ou seja, fruto do acaso. Olha só que complicado esse negócio, né? E um outro detalhe que também é complicado, na tese evolucionista, as coisas continuam em evolução, o que vai contra uma das leis da ciência, a quarta lei da termodinâmica, que diz que as coisas não estão evoluindo, é o contrário. As coisas vão se degradando, né? Elas vão se acabando com o passar do tempo. Então, se a evolução estiver certa, aliás, a base do espiritismo, o espiritismo é evolucionista. Por quê? Na tese espírita, os espíritos estão evoluindo. Isso implica em quê? Que um dia Satanás vai ser bom. A ideia é basicamente essa, né? Os espíritos vão alcançando uma evolução cada vez maior e o próprio Satanás, por ser um espírito mau, um dia ele será bom. É a implicação da evolução e do próprio espiritismo aí. Só que a gente sabe que não é assim. A gente sabe que Satanás vai ser sempre mal, né? Um anjo decaído e ele sempre né, vai ser mal. Só que olha só, o que, que acontece? Quando eu ensino que as coisas que estão criadas ou foram criadas, que surgiram, elas não têm propósito algum, eu faço o que eu quiser com essa criação. Ou seja, essa teoria, ela justifica os erros da sociedade. Ela justifica o homicídio, ela justifica o aborto, ela justifica a morte de embriões, e eu tratar os embriões como se não tivesse vida, eu faço o que eu quiser com esses embriões. Tá? Então, há uma série de implicações aqui que são questões complicadas que a gente precisaria pensar, não é? Ou até mesmo o clone, né? Quando eu penso em clonagem, como é que eu vou criar um ser humano de laboratório, sendo que cada um tem os seus direitos? E esse ser não terá direito algum, vai ser um ser de laboratório, de pesquisa. Isso é algo absurdo no nosso modo de entender. Por quê? Porque realmente cada um tem os seus direitos, direito à educação, direito né, a condições normais de vida, de viver em sociedade e tudo mais. A evolução, ela vai contra os princípios da própria cidadania. Ela tem implicações complicadas. Então, deixa eu só falar um pouquinho da questão histórica aqui. Como que o trabalho evolucionista foi se desenvolvendo, a tese evolucionista, ela se desenvolve ainda mais na pessoa de um homem que vocês conhecem muito, chamado Charles Darwin, quando em 1859, no ano em que Simonton chegou aqui no Brasil, ele estava publicando uma obra lá em Londres, chamado A Origem das Espécies. Na verdade, a primeira versão foi Origem das Espécies. Depois ele colocou um artigo A Origem das Espécies, numa publicação posterior. Esse homem, a história dele é muito interessante. Ele tentou ser pastor e não conseguiu. Vamos lembrar que a Europa toda é protestante, ainda mais Londres, ela é protestante, e esse homem, Charles Darwin, tenta ser pastor e fica frustrado com a teologia, porque ele não consegue terminar o curso, não consegue ser ordenado ao pastorado, ele se revolta de alguma forma com a religião. Depois de um tempo, ele tenta fazer medicina e também não consegue se formar médico e fica frustrado também com toda essa área da medicina. Daí ele vai para o campo da biologia e se transforma num homem importante para a biologia, considerado aí o pai da biologia moderna, e as descobertas que ele fez foram muito significativas. Ele viajou por diversos lugares do mundo, principalmente aqui no Brasil, na América Latina, ele esteve no Brasil, no litoral brasileiro, fazendo as suas pesquisas, e foram pesquisas muito importantes e relevantes. Só que, como eu disse no começo, a ciência trabalha com hipóteses, os cientistas levantam várias possibilidades, e ele vai provando, né? Ele vai provando essas possibilidades com o passar do tempo, e no final da sua vida,
ele chega à seguinte conclusão, que a ideia de que as coisas, né, de que o homem poderia ter vindo de um macaco, de uma evolução de um ser primata e tudo mais, era uma tremenda confusão na cabeça dele, e principalmente a ideia de não ter Deus como criador. Ele estava muito confuso, ele estava dizendo, olha, não é bem assim, mas por que que pegou? Então, qual que é a grande questão? Por que que a teoria de Darwin funcionou naquele tempo? Porque havia interesses. Aliás, tudo na sociedade é de acordo com os interesses, né? Isso é algo assim que acontece em todos os tempos. Tá? As defesas políticas, sociais, tudo tem a ver com interesses da maioria ou de um grupo de pessoas. Por que que a tese de Darwin pegou na questão da evolução, já que ele, no final da vida, ele volta atrás algumas coisas? Tá? Pegou por uma simples razão. Havia a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, você deve lembrar que na Revolução Industrial não adianta ter escravos, né? Não faz sentido ter escravo. Você tem que dar salário para as pessoas comprar o produto, né? Comprarem os produtos que são vendidos pela fábrica, produzidos pela fábrica. Só que havia um problemaço ali na Inglaterra. As pessoas eram protestantes, evangélicas, iam na igreja todo domingo, e os donos das grandes indústrias estavam escravizando mulheres e crianças, explorando demais o trabalho, não escravizando, mas explorando, né? Dando um salário absurdo, pequeno demais, inclusive para mulheres, para crianças. Crianças não iam para a escola, iam para as fábricas e trabalhavam ali em cargas horárias absurdas. É nesse contexto que Karl Marx, apesar de ter falado um monte de bobagem, ele faz uma análise interessante quando ele diz que a religião é o ópio do povo. A gente é pronto para criticar Karl Marx, mas sem entender o momento que ele está vivendo. De alguma forma, o que ele está vivendo faz sentido. Ele está vendo que as pessoas estão indo na igreja, mas que a sociedade vive como um caos. Não é? Por quê? Porque a sociedade, os crentes estão explorando mulheres, crianças, explorando os homens, e há uma tremenda de uma bagunça. Claro, né? Essa frase usada por ele, ela é bem complicada, não é bem assim, há uma implicação muito negativa, mas havia um sentido naquele tempo. Tá? Que ele faz essa crítica à religião da sua época. Ele era um ateu declarado, Karl Marx, mas o sentido era esse, ele estava contrário àquilo que era feito por empresários que se diziam evangélicos. Então, na verdade, qual que era a sacada dos empresários? Eles encontraram na teologia de Darwin, ou na teoria de Darwin, a grande desculpa que eles precisavam ter. As coisas vieram do acaso. Então, não tem problema eu explorar as mulheres, crianças ou até mesmo os homens, porque não tem propósito ético e moral para todas as coisas. Tudo veio como um fruto do acaso. E aí eles patrocinam essas ideias e surgem outros pensadores seguindo a mesma linha. E por isso que até hoje é ensinado, né, a evolução como sendo uma ciência, quando na verdade não é ciência, mas por próprio interesse do povo, essa teoria, né, da ciência, apenas uma teoria científica, ela começa a ser muito bem patrocinada. Então, quando a gente olha para o quadro todo ali histórico, a gente percebe que a coisa é bem difícil de digerir, né, de entender. E aí, existe um chamado evolucionismo teísta. Eu já vou deixar vocês falarem daqui a pouquinho, tá? Perguntar e falar alguma coisa. O evolucionismo teísta é um grupo de pessoas que creem da seguinte forma: eles tentam fazer um meio termo aí. Eu creio na Bíblia e em Deus como criador, mas eu também acredito nas teses evolucionistas. Então, eu vou fazer uma mistura aqui, né? Um evolucionismo teísta. Deus criou por meio da evolução. Mas quando eu penso em Deus criando por meio da evolução, eu tenho que resolver alguns problemas. Eu vou contra alguns ensinamentos da palavra. Por exemplo, eu vou defender, e esses evolucionistas teístas precisam defender, por exemplo, que Gênesis não tem a intenção, aliás, algumas coisas aqui interessantes, tá? Por exemplo, o dilúvio para eles não é local, aliás, não é universal e sim local, tá? Então, para eles, todos os ensinamentos da palavra começam a ter um problema aí. Por exemplo, Gênesis, quando Deus criou Adão, para eles já existiam vários Adãos.
Eles pegam a expressão ali, lembram que quando Deus cria Adão, Deus soprou na narina de Adão, no nariz de Adão, o fôlego da vida? Eles dizem que é uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica e poética, e que diz claramente ali que Deus chamou Adão para um relacionamento especial, porque vários Adãos existiam, eles vieram do macaco, né? Vieram dos primatas. Então já existiam vários seres humanos quando o relato bíblico fala de um Adão, Deus soprando, é um chamado como Deus fez a Abraão. É forçar demais o texto, tá? É inventar coisas que o texto não diz. Por exemplo, defender que os dias não foram criados em 6 dias de 24 horas, mas sim em eras, né? Vários períodos longos de sei lá quantos mil anos ou milhares de anos. Eles têm que forçar a barra, né? Forçar o texto bíblico para dizer o que eles bem entendem. Então, não dá, ou eu creio no evolucionismo ou eu creio no criacionismo. Esse negócio de tentar misturar as coisas não vai dar certo. Hoje existe uma outra teoria que ela é muito próxima aí do criacionismo bíblico, que é o design inteligente. E que é isso? São pessoas que não têm nada a ver com a veracidade da Bíblia, com a fé em Deus e tudo mais, só que elas chegam à conclusão, por teses da própria ciência, de que é impossível que as coisas tenham sido criadas conforme diz a evolução. E sim, houve alguém que planejou. Houve um ser superior que planejou todas as coisas, e aí você tem gente aí muçulmana nessa área, cientista muçulmano, que não crê no nosso Deus como nós cremos, não crê na Bíblia, mas que ele concorda nas teses científicas de que precisa ter alguém, um ser superior, como o criador de todas as coisas, tá? Então, são várias as teorias, e o criacionismo bíblico, e aí eu já dou uma parada aqui para vocês poderem conversar aí, né, sobre essa questão. O criacionismo bíblico, ele defende aquilo que está escrito em Gênesis. Então, quais são as defesas do criacionismo bíblico? Que Deus é o único criador, não há outro criador senão Deus, ok? Que todas as coisas foram criadas conforme Moisés registra lá no livro de Gênesis, que a criação foi dotada de propósito, existem valores éticos e morais na criação, tá? Existem propósitos especiais, o ser humano é alguém especial, criado para propósitos específicos da parte de Deus. A criação foi concluída no 6º dia, as coisas não continuam sendo criadas ou evoluídas, tá? Deus concluiu sua criação em 6 dias e não houve mais nada novo a partir do 6º dia, tá? Deus completa a sua obra e cada animal é criado conforme a sua espécie. Então, gato gera gato, cachorro gera cachorro, macaco gera macaco, seres humanos geram seres humanos, tá? É impossível que os seres eles evoluam para uma outra raça. Ou seja, os macacos não deixaram de ser os primatas, os macacos não deixaram de ser macacos para ser humano um dia. É impossível. No relato de Gênesis não há essa possibilidade. O que nós podemos entender é que há uma microevolução, não há macroevolução. O que é microevolução que é possível de ser aceito? Por exemplo, você tem hoje várias raças de cachorro, tá? Mas cachorro continua sendo cachorro. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu era ainda muito pequeno, criança, quando surgiu aquela raça Doberman. E a gente tinha medo de um Doberman, né? Tinha filme dos Dobermans, o quanto eles eram furiosos, bravos e tal. Hoje é difícil de ver um Doberman na rua, eu mesmo faz muitos anos que não vejo. Mas, por exemplo, hoje tem raças que na minha infância não tinha. Rottweiler, Pitbull, eu não lembro de ter visto isso. Isso tudo foi produzido em laboratório, mas há também, por um processo natural, junção de raças, você encontra novas raças, mas a espécie é a mesma. Cavalo continua sendo cavalo de várias raças, cachorro continua sendo cachorro de várias raças, tá? Não houve uma mutação importante que faça mudar de espécie, como defende a evolução, tá? Então a Bíblia diz que isso é impossível. Cada ser foi criado à sua própria espécie e só pode reproduzir de acordo com a sua espécie. É isso que diz lá o relato bíblico, ok? Então, antes da gente ir para a Bíblia, para Gênesis 1, eu queria abrir aí para quem quiser perguntar. Eu sei que foram informações aí que talvez deixem um pouco confuso, né? Se você quiser perguntar ou até mesmo contribuir, fique à vontade aí para falar um pouquinho, para dar uma respirada aí e a gente ir para o relato de Gênesis
para entender um pouco mais o relato da criação. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Aí eu queria comentar só um pouquinho, pastor. Eu já tinha visto já há um tempinho, tem um canal chamado Adelphos, e eles têm um episódio que justamente fala de se não me engano o nome dele é Adalto Lourenço, ele fala que antes ele era dessa linha do evolucionismo teísta, né? Sim, e até tem um vídeo depois, de repente, se quiser compartilhar com o pessoal, eu pego os links aqui e compartilho. Uhum. Né? Mas é bem legal, dá para estudar bastante, dá para entender bastante, e foi legal o relato dele, porque ele fala no final, não quero fazer spoiler aqui do vídeo, senão vocês não assistem. Uhum. Mas no relato dele, no final, ele fala assim que ele, numa hora que eles estavam conversando, lá o pessoal da teoria, né? Aí ele falou assim que o principal líder comentou que o que eles tinham era teoria, né? Uhum. Que tudo era teoria, que nada era provado. E ele estava indo para essa linha porque ele acreditava que, da forma como é falado nas universidades, da forma como é ensinado, tende-se a crer que já existe comprovação daquilo, Uhum. é real a questão do evolucionismo, né? E, na verdade, evolucionismo não é real, não existe nenhuma comprovação, é tudo teoria, continua na base da teoria, e aí o Adalto fala que quando ele chega para o líder lá da ideia, ele fala assim, poxa, mas como assim teoria? Aí ele falou, sim, é teoria. Aí foi onde ele teve aquele choque, né, você deve ter visto, então, né, que ele teve aquele choque, assim, de realidade, ele falou, poxa, teoria por teoria, o coração dele já tremeu lá, o Senhor constrangeu, e daí ele falou, eu prefiro ficar com o meu Senhor aqui, tanto é que agora ele dá bastante aulas, né, acerca disso, ele dá bastante informações. Você tem aqui no Brasil 2 grandes nomes que trabalham aí na área da ciência, claro, né? Nas teorias científicas que estão de acordo também com a Bíblia, ou que não vão contrários à Bíblia, que é tanto o Adalto Lourenço, que ele é um físico, trabalhou na NASA, trabalhou no mapeamento genético, né, do DNA, ele fez parte da equipe, então é um homem, era aqui presbítero lá da igreja de Limeira, agora ele mora já há um tempo nos Estados Unidos, tá? Então ele é um homem de Deus aí que tem sido muito usado por Deus para trazer mensagens preciosas, principalmente sobre o dilúvio, muita coisa boa que ele fala. E você tem Marcus Eberlin, que é da Unicamp, e hoje líder lá do Mackenzie, né? Na área da ciência, já esteve com a gente aí, acho que 2 anos atrás, era o ano passado para ter que estar com a gente, esse ano de novo, mas por causa da pandemia está complicado. E ele é da área química, e também ele consegue mostrar na área dele, na química, o quanto faz sentido a criação conforme a Bíblia, conforme Deus, né? E é possível comprovar isso quimicamente falando, né? Na teoria dele. Claro que tudo são teorias. Até mesmo o relato bíblico da criação é também uma teoria, a teoria criacionista. Agora, eu não posso dizer que o evolucionismo, como é passado para os nossos filhos ou para a gente, foi passado na escola, que isso seja ciência. Porque, infelizmente, é assim que acontece. Você vai para um vestibular, se você não responder de acordo com as teses evolucionistas, você reprova, né? Está errado a resposta lá. Porque você tem que entender que aquilo é verdade. Então, tentam colocar a goela abaixo para a gente de maneira burra, de maneira ignorante, porque a tese evolucionista é contrária à ciência. Tá? Então, isso é algo muito importante que a gente precisa entender, né? E aí você tem vários vídeos aí de Marcus Eberlin, de Dr. Adalto Lourenço, de tantos outros que trabalham aí nessa área, né? Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente ir para Gênesis 1? Ou podemos ir? Eu vou dar uma pincelada rápida aqui em Gênesis 1, então, só para os irmãos terem uma ideia da complexidade, né, da riqueza que há no texto. A gente não tem ideia, quando a gente se aproxima da Bíblia, às vezes a gente não tem ideia do quanto cada vírgula é importante. Cada expressãozinha que está no texto, ela é muito relevante e muito rica. Uma vez eu ouvi um debate sobre um biólogo, Luiz Carlos Salomão,
e o Dr. Mauro Meister, debate sobre criação e evolução. O biólogo era evangélico, crente, né? E ele defendia evolucionismo teísta. E o doutor Mauro Meister, doutor em hebraico, né, líder lá, diretor do Centro de Pós-Graduação On The Jumper, onde há o nosso mestrado lá no Mackenzie, ele fica indignado com as colocações do biólogo, porque ele diz assim, o relato de Gênesis é pobre. Peraí, ele é da área da biologia, ele não conhece a língua semítica, a língua hebraica e a riqueza com a qual o texto foi escrito. Só Moisés podia ter escrito, né? Deus capacitou Moisés, e Moisés era o único que era versado em toda a ciência, por ser criado como um filho de Faraó. Tá? Então, há detalhes no texto que foi deixado por Moisés magníficos, e que não dá para falar que esse texto é simples. O texto é riquíssimo, com detalhes magníficos, maravilhosos, além de ser a palavra de Deus, que aí faz toda a diferença, além de ser palavra escrita por homens, né? A gente vai falar disso depois, mais para frente. Mas vamos lá, vamos para o texto de Gênesis 1, vamos tentar entender algumas coisas assim bem rápidas no que diz o texto. Gênesis 1, deixa eu tirar aqui um teclado que está me atrapalhando. Aí, vamos lá. Vamos lá, Gênesis 1, quem puder abrir aí para acompanhar o texto. O primeiro verso aqui, ele é importantíssimo. Aliás, não só o primeiro verso. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia são os mais importantes de toda a Bíblia. Se você não entende os 3 primeiros capítulos, se você jogar fora essas páginas, ou achar que isso aqui é uma lenda, um conto de fábulas, uma poesia, e não é um fato histórico, um relato histórico, então você perdeu todo o referencial da Bíblia. Por quê? Eu não sei, eu não entendo o que Jesus veio fazer nessa terra se eu não tenho Gênesis 1, 2 e 3. É por isso que, naquilo que vamos chamar, e vocês vão entender mais para frente, o que é teologia liberal, os teólogos liberais atacam a veracidade da Bíblia onde? Em Gênesis 1, 2 e 3. Porque aqui você perdeu o fundamento da Bíblia. Você não sabe por que Jesus veio fazer, né? O que Jesus veio fazer aqui na Terra. Então, o texto é importantíssimo e eu vou tentar ser o mais breve possível aí nos detalhes que tem aqui no texto, tá? Olha só, o primeiro verso é uma declaração completa de tudo que Deus criou. E a declaração diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há um resumo, né? Uma declaração completa. Deus criou todas as coisas num momento, num princípio. E o verso 2 também é uma declaração completa de como estava a criação nesse primeiro momento. Vai mostrar que Deus criou por um processo, não de evolução, mas sim da própria palavra dele. Disse Deus e as coisas iam acontecendo. Mas quando Deus criou todas as coisas estavam meio, totalmente, na verdade, inabitáveis. Não tinha condições de habitar. É o que diz o verso 2. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ponto. Então, aqui há uma abertura sobre a questão da criação. E a partir do verso 3, começa a dar mais detalhes de como foi esse processo de 6 dias de criação, tá? E olha só algumas coisas aqui bastante curiosas e interessantes que o texto nos dá. Por exemplo, a palavra usada aqui no princípio, e o finalzinho do verso, no princípio, e céus e terra, mostram que Deus criou o quê? Deus criou o tempo e Deus criou o espaço. Lembram, e eu acho que o Anderson já tratou desse tema com vocês, quando falou sobre a Trindade, Deus ele criou todas as coisas e ele é eterno. Ele não foi criado, ele já existia, né? Ele sempre existiu, eternamente existiu. Tá? Deus não tem um início como nós temos, mas as coisas que foram criadas têm um início. Quando foi o início? Gênesis 1, verso 1. Ok? Então, princípio aqui implica em tempo. Deus vai criar tempo e Deus vai criar espaço, céus e terra, local, espaço, coisa que antes não tinha. A implicação disso dá para a gente viajar assim em filmes de ficção científica, dá para produzir livros e filmes para o resto da vida, se você quiser. Só com essa expressão no princípio. Por quê? Porque isso é debate entre os filósofos até hoje, né? Se Deus criou o tempo, implica em quê? Que ele não está limitado a tempo.
Se Deus criou espaço, ele não está limitado ao espaço. Deus está fora, Deus é Senhor de todas as coisas. Ou seja, eu vou citar a coisa aqui só para você ver a complexidade, tá? Nós não vamos entrar no mérito da questão, porque é um mistério e que nós não temos revelação suficiente ou entendimento bíblico suficiente para compreender isso. Mas isso foi muito bem trazido a nós, né? Esse debate filosófico, por Tomás de Aquino e Francis Schaeffer, mais atualmente com Francis Schaeffer. A implicação é, se Deus criou o tempo, ele está fora do tempo, ele não está limitado a tempo. Talvez isso implique no quê? De que Deus está agora, exatamente agora, no dia em que eu nasci, ele está agora aqui comigo hoje, e ele está agora no dia em que eu morrer, ou que eu vou morrer. Deus está em todo lugar, Deus passeia no tempo e no espaço. Aí você fala, mas peraí, isso é uma loucura mesmo, não dá para a gente entender. Aí você diz que um texto desse é fraco, é simples demais, não é simples. É a nossa mente que é simples demais para entender o que está escrito aqui. Nós não temos condições de compreender isso. E não há revelação bíblica completa, né, para dar algo ainda mais mastigado para a gente compreender os detalhes que diz o texto. Então, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria tempo, Deus cria espaço, local. Porque aqui ele vai criar as coisas da terra e ele vai criar as coisas do céu, do lugar onde ele colocou os anjos. Anjos foram criados aqui. Se eu defender que a criação dos anjos é antes de Gênesis 1, então os anjos são deuses também. Tudo foi criado em Gênesis 1, verso 1. E aí Deus criou o espaço, os céus para colocar os anjos e aqueles que partiriam, né, para estar com ele no céu, onde Cristo estaria quando fosse glorificado, né? Cristo estaria sentado no trono, governando lá dos céus, isso depois de glorificado dentro do plano de Deus. Então, olha só, os detalhes aqui do texto, o verbo criar, ele tem várias questões, várias nuances muito interessantes. Criar aqui implica em algo histórico, ok? A forma e o verbo usado por Moisés não pode ser usado e não é usado em lugar nenhum na Bíblia para contos de fadas, para lendas, para parábolas, para poesia. É para fato histórico. Então, olha só, a gente tem uma informação com o verbo. O verbo criar indica que foi algo que realmente aconteceu. Fato histórico, só aparece para Deus no tempo, no jeito que ele escreveu, ou seja, é só Deus que é o criador, mais ninguém criou. E para a criação do nada, Deus criou quando nada existia, ok? Então, são informações importantíssimas que o texto vai dar aqui para a gente. Uma palavra só o verbo criar, já traz informações magníficas. Aí depois, o nome de Deus usado aqui é o que vocês devem conhecer no hebraico, já devem ter ouvido falar muito, é Elohim, que é um plural de Deus, seria deuses a tradução literal. Mas, na verdade, o plural aqui é um plural de majestade, um Deus que governa, que domina, que é Senhor absoluto de todas as coisas, e ele criou os céus e terra. Ou seja, ele vai dar informações a partir do verso 2 da terra e vai deixar o céu para um outro momento. Não há informações aqui no texto dos céus, e sim apenas da terra, porque o texto vai falar, a terra estava de tal forma no verso 2, tá? A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Daí alguém pode falar assim, talvez você já tenha ouvido falar, houve aqui, entre o verso 1 e o 2, houve uma destruição, porque o texto fala de trevas, né? Então, houve uma destruição, e a partir do verso 3, uma recriação? Não houve. Por que a gente sabe que não houve? Porque cada verso usado aqui, no capítulo 1 de Gênesis, é utilizado por Moisés uma conjunçãozinha, uma letrinha, parece uma vírgula, só que é mais compridinho que uma vírgula. E essa conjunçãozinha usada por Moisés liga um verso no outro, mostrando que é uma coisa sequência de outra. Não dá para dizer que houve aqui uma destruição, e aqui a queda de Satanás, a destruição dos dinossauros, nada disso. Não viaja no texto, porque o texto não permite fazer esse tipo de coisa. Tá? E nem que os dias aqui são eras, como defendem alguns
evolucionistas ou evolucionistas teístas, né? Não pode ser é um dia após o outro, um dia de 24 horas após um outro dia de 24 horas, e assim vai seguindo, por causa de uma conjunçãozinha que ele usa em todos os versos do primeiro capítulo. Você olha o texto hebraico, isso é bonito de ver, né? Você olha o texto, em cada verso, o começo de cada verso, há uma conjunção magnífica, e ligando os versos um após o outro. E aí, por exemplo, como é que estava a Terra quando ela foi criada, né? Ela estava sem forma e vazia. Então, você tem, terra sem forma, inabitável, a ideia é essa. Havia trevas sobre ela, não tem luz ainda, a luz foi criada no primeiro dia. E o abismo e as águas, né? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A linguagem do texto é belíssima. O Espírito pairando por sobre as águas, você já deve ter visto isso em filmes, ou deve ter visto, né, indo para um campo, para um parque, que tem um lago, um rio. É quando você vê uma ave dando aquele voo rasante, ela vem com tudo, né? E ela pega a sua patinha e bate na água. Você já deve ter visto isso, né? Aqui está a água e vem a ave e bate na água e sobe novamente. A ideia, a língua, a linguagem usada, a expressão usada, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, essa imagem, o Espírito de Deus vinha, tocava e as coisas aconteciam. Por ordem da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz. E o Espírito vinha e fazia acontecer a luz. E disse Deus, haja céu, firmamento. E aí as coisas aconteciam. Então você tem a trindade aqui, onde o Pai manda o comando é o próprio Filho, o Logos encarnado, a palavra criadora. Ele criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. João diz isso, né? Ele é o Logos. Esse disse Deus é o próprio Deus falando, o próprio Cristo. Ok? Dando as ordens ao Espírito para que o Espírito Santo pudesse colocar as coisas no seu devido lugar e fazendo as coisas acontecendo aí, tá? Então, a linguagem é belíssima, não daria tempo para a gente ficar aqui numa aula, né, ainda mais online, sem usar os recursos audiovisuais aí, para a gente poder entender melhor detalhes magníficos do texto, tá? Mas só para seguir um pouquinho, para dar uma pincelada aí com vocês, primeira coisa que Deus criou foi o quê? A luz, tá? Deus criou a luz. Por que Deus criou a luz? Ele está compartilhando um pouco dele, um dos atributos dele. Deus é luz. A Bíblia diz que Deus é luz. E ele vai transmitir essa luz, compartilhar essa luz com a sua criação. Aí você fala assim, mas espera aí, não é o sol que traz luz? Não é o sol que traz luz. Comprovadamente, a ciência já viu que o sol não é a fonte primária de luz e nem a única fonte de luz que há no nosso universo, tá? Então, Deus primeiro cria a luz, porque ele é luz e ele está compartilhando dele para a sua própria criação. Primeiro dia, Deus faz a luz. No segundo dia, Deus faz o firmamento. Firmamento é uma palavra estranha para o nosso português, porque quando a gente pensa em firmamento, dá ideia de, para nós, na nossa cabeça, ideia de firmeza, não é? Parece algo que firma a gente, uma rocha, uma pedra, uma areia, uma terra, alguma coisa assim. Não, é o contrário, firmamento é céu, tá? Firmamento é céu, onde as aves voam, por exemplo, os aviões voam. Isso é chamado de firmamento. Mas o texto dá um detalhe interessante do firmamento no verso 6. Olha só o que diz lá o verso 6, Gênesis 1, 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Tá? Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre águas abaixo do firmamento, ou debaixo do firmamento, e águas sobre o firmamento, e assim se fez. Há uma informação hoje estranha para nós, cientificamente falando. Hoje a gente tem recursos, temos radares, né? Temos aí satélites, temos os astronautas que vão para fora do nosso globo terrestre e mandam imagens, né? E a gente vê que não tem mais essa água acima do céu, tá? Você tem hoje apenas uma camada de ozônio, aliás, muito bem maltratada, né? Por nós humanos, que estamos a cada dia acabando mais com essa camada. Mas o texto traz uma informação interessante. Havia acima do céu uma camada de água ou vapor de água, que no hebraico pode ser uma coisa ou outra. A pergunta que eu queria fazer para vocês, se alguém quiser responder aí, tiver na ponta da língua, pode responder. Que evento aconteceu
anos depois, que justifica não ter mais essa água acima do firmamento? Evento bíblico, relato bíblico. Um tal de Noé aí que pode ajudar, né? Noé pode ajudar, Dilúvio. né? Um dilúvio. Dilúvio. Nunca havia chovido sobre a terra. A Bíblia deixa isso claro. Deus regava a terra pelo orvalho da manhã. O texto de Gênesis diz isso e Hebreus aponta para isso. Noé creu naquilo que nunca havia acontecido. Então, olha só que fé, né? Nunca houve chuva como foi no tempo do dilúvio. E, de repente, Deus manda abrir as comportas dos céus e toda aquela água cai por 40 dias e 40 noites. E, mesmo assim, essa água não seria suficiente para inundar toda a terra como inundou. No texto de Gênesis, a água vem de cima e vem de baixo. Há terremotos e o texto do dilúvio, que você pode ler depois com cuidado, ele vai mostrar isso. É água vindo de cima, água vindo de baixo, há aberturas, né, terremotos na terra, coisa que o próprio Adalto Lourenço defende nas suas pesquisas, de que antes do dilúvio, a terra era meio que plana. Ela não tinha tanto desnível como tem hoje, né? A partir do dilúvio, você tem lá o Monte Everest, o mais alto, e você tem vales profundos. Você tem a região de Jericó, o ponto mais baixo da Terra, por exemplo. Para os pesquisadores, cientistas, havia apenas praticamente um mesmo patamar aí. São questões teóricas, teorias que a ciência vão tratando, as hipóteses levantadas pelos cientistas, mas que a gente não tem como comprovar. Por exemplo, a tal da Pangeia, né, o afastamento dos continentes, porque os continentes parecem um quebra-cabeça, eles encaixam um no outro, né? A África encaixa direitinho na América do Sul, aqui no nosso Brasil, e aí você vê qual a única explicação para que essa Pangeia tivesse acontecendo ou quando ela aconteceu. De acordo com a teoria dos cientistas que concordam com o relato bíblico, o dilúvio explicaria uma série de fatores. Explicaria a Pangeia, explicaria altas montanhas, vales profundos, explicaria os diversos climas da Terra, explicaria o congelamento dos polos, era glacial, e já se sabe, já se defende uma só, né, monoglacial, e não várias eras do gelo, como muitos defendiam antigamente. Então, há uma série de coisas que o relato científico não está em desacordo com o relato bíblico. A Bíblia não é escrita com propósitos científicos, a Bíblia não é escrita para comprovar isso, Deus não tem interesse em comprovar isso. Tá? Você tem que crer pela fé de que ele é o criador, é o sustentador da criação, mas aquilo que ele deixou registrado não vai contra aquilo que é descoberta científica e hipótese, inclusive, da ciência, né? Conforme os cientistas sérios vêm descobrindo. Um outro detalhe interessante, não dá tempo da gente entrar aqui, tá? Só vou citando aqui para você ver qual a complexidade. Daria para ficar falando desse texto aqui há, sei lá, anos e anos, né? Porque, olha só, a ideia do dilúvio, ou desse texto dizendo que há águas para cima do céu e não tem mais, e que provavelmente isso desceu com o dilúvio, explicaria, por exemplo, a quantidade de fósseis que nós temos e a morte dos dinossauros. Porque os dinossauros são seres reais, eles existiram, claro. Quando a gente pensa em dinossauro, a gente já pensa em Jurassic Park, aqueles dinossauros gigantescos. A maioria dos dinossauros são do tamanho de uma galinha. A maioria dos fósseis de dinossauros são pequenos, muito pequenos. Mas aí, hoje, na mídia, tem que mostrar os dinossauros gigantescos. Existiam animais gigantescos? Pelos fósseis nós sabemos que existiam. Pelo relato do livro de Jó, o primeiro livro, o mais antigo livro da Bíblia, provavelmente escrito também por Moisés, há animais descritos ali que o próprio Deus diz, só ele poderia destruir. E é o que ele fez com o quê? Com o dilúvio. Muito provavelmente esses animais deixam de existir com o dilúvio. E o Adalto tem uma sacada muito interessante numa das questões com os fósseis, que ele diz assim, eu sempre dou esse exemplo que eu acho magnífico, ele é muito engraçado o jeito dele ilustrar. Por acaso, um de vocês, você pode levantar a mão aí se você tiver, tá? Na onde você mora, na casa do vizinho aí, na sua redondeza, existe um cachorro ou um gato que te irrita à noite para dormir? Tem hora que você quer dormir, o cachorro te acorda, o gato te acorda e você fica irritado, não consegue dormir? Alguém tem isso, não? Ninguém tem? Serve dentro de casa, não?
O Carlão tem um cachorro gigantesco aí, né? A Nina é um pastor belga, né, Carlão? É do teu time. Não, quer dizer, ele é belga. É pastor também, mas é belga. Pastor belga, né? E é latido fortíssimo. Então, vamos supor, olha só, que isso não aconteça, né? Mas vamos dar o exemplo aí. Os vizinhos do Carlão estão irritados com os latidos da Nina, porque é muito forte, eles não conseguem dormir quando a Nina acorda e tal. E eles vão querer dar um jeito de acabar aí, né? Pular o portão lá, não vão conseguir pelo tamanho do cachorro, né? Mas vai pegar a Nina e vão dar um jeito de dar o fim na Nina, tá? Não tem jeito de fazer porque o cachorro é gigante, vocês não têm noção do tamanho do cachorro, do tamanho do Carlão, para você ter ideia, né? Mas olha só, se você pegar um animal, vamos pensar num gato, num cachorro, e você matar esse animal e colocar num quintal da sua casa, enterrar ele em algum lugar, daqui a 100 anos, o que vai sobrar desse animal quando você desenterrar? O que sobra desse animal? Você acha que vai ter um fóssil? Ele vira pedra? Não vira, porque há uma troca de... Né, as bactérias vão comer esse animal, assim como a gente, quando é enterrado, o que acontece com a gente? O ser humano, ele vai se desfazer. Primeiro a carne, né, depois os ossos vão se desfazendo. Quanto mais tempo ele ficar ali enterrado, vai sumindo com o passar dos anos. Aí, qual que é a grande questão e a grande sacada? E aí o Adalto diz assim, como é que você faz um fóssil? Vamos supor que você quer pegar um animal e transformar ele num fóssil. Como é que você produz um fóssil? Precisa de milhares de anos? Não, precisa de pouco tempo. Porque o animal tem que morrer. Olha só os relatos. O animal tem que morrer por afogamento, lama caindo por cima e uma morte instantânea. Ou seja, tem que ter lama, tem que ter água e tem que ter um sufocamento rápido, uma morte rápida, porque é esse processo de morte rápida com água e com barro, né, lama caindo por cima, que haverá trocas de sais minerais ali e com o passar do tempo aquele animal se transforma num fóssil. Pouquíssimos anos para produzir um fóssil. Qual é a grande explicação da quantidade de fósseis que nós temos no nosso planeta? Existe um evento que aconteceu na Terra, um evento universal que aconteceu na Terra, que explicaria a quantidade de fósseis? Existe, o dilúvio. Tá? Então, veja só, nós não podemos pegar a Bíblia para dizer isso é assim como diz, né? Como a gente está defendendo. Não, isso é apenas uma teoria, mas uma teoria que não vai em desacordo com o relato bíblico, tá? Então, as implicações disso são diversas e nós não teríamos tempo de tratar aí desse texto, né? Desses detalhes. Mas, seguindo aqui, eu já deixo vocês falarem daqui a pouquinho, tá? Então, olha só. Deus fez o que no primeiro dia? Deus faz a luz. No segundo dia, Deus faz o firmamento, águas acima do firmamento. Essa água não existe mais. Talvez isso explique a quantidade de anos que as pessoas viviam mais de 1000 anos, o crescimento maior das pessoas e animais, porque havia uma incidência menor do Sol sobre elas. Tá? É bem provável que isso aconteça e o dilúvio, de novo, explicaria essas questões. Terceiro dia, Deus criou a terra, a porção da terra seca, e Deus criou as plantas, ok? Plantas, terra seca, rios e mares, porque tem um monte de água. Deus agora vai colocar o mar num lado, o rio no outro, e vai começar a modelar toda essa nossa terra aqui. Pergunto, isso foi feito no terceiro dia. O que Deus precisava criar no quarto dia? Por necessidade. Se ele não criasse, tudo foi perdido aí no terceiro dia. O que Deus precisava fazer no quarto dia? A Simone levantou aí, né? A luz do sol. Porque a planta, ela sobrevive, ela respira, ela tira as suas energias da onde? Do processo de fotossíntese que vem da luz do sol. Então, Deus criou o sol no quarto dia, com a lua e as estrelas. Já existe luz durante o dia e trevas à noite, mas agora Deus vai criar o sol. Por quê? Porque a planta vai necessitar dessa luz do sol. E não só a planta, a gente também, né? Mas a planta ali, a gente não foi criada ainda, estamos no quarto dia. Então, eu não tenho como dizer que são eras, períodos gigantescos de anos aqui, porque a planta não sobreviveria, a planta morreria logo no dia seguinte, tá?
Deus criou uma floresta. Deus criou a floresta amazônica no 4º dia. Se não tem o sol no 5º dia, aliás, no 3º dia, né? Se não tem o sol no 4º dia, toda a floresta amazônica morre. Então, Deus criou o sol para quê? Para que essas plantas pudessem crescer, se fortalecer e tudo mais. Aí, no 5º dia, Deus começa a criar os animais. Deus cria as aves, Deus cria os peixes. No 6º dia, Deus criou outros animais, tá? Vários tipos de animais, e vai criar o ser humano. Deus criou o ser humano e de uma forma diferente, né? Vejamos lá, ó, diz o verso 26 agora. Eu não vou me ater muito a esse verso, e eu vou dizer o porquê. Mas vamos ler aqui o verso 26, olha só. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, agora um relato de que Deus vai criar o homem e a mulher, tá? De maneira muito especial. No capítulo 2, ele vai dar detalhes de que esse homem foi criado. Deus pega como se fosse um boneco da terra, do barro, faz lá um boneco, mais ou menos assim, né? E sopra o fôlego de vida nesse boneco, criou Adão. Depois de um tempo, ele faz esse Adão dormir, tira uma costela de Adão e faz o primeiro clone modificado, geneticamente modificado. Por isso que o clone é possível de fazer. Deus fez o primeiro. Tá? Deus já está dando dicas para a ciência. Olha só, é possível fazer. Não que você tem que fazer um clone de seres humanos, mas a clonagem, ela surgiu para clonar órgãos, clonar seu próprio fígado, se você precisar, seu pâncreas, se você precisar, e coisas assim, né? Depois o homem, querendo tomar o lugar de Deus, quis fazer clone de animais, quis fazer clone de homens, de seres humanos, e aí se perdeu todo e não consegue caminhar, porque quer tomar o lugar de Deus, tá? Mas nunca vai conseguir, porque não vai criar do nada como Deus é o criador de todas as coisas. No entanto, ó, Deus criou o homem e mulher de forma mais íntima, mais especial. Deus modelou eles, Deus fez de maneira diferente, não foi apenas com a sua palavra. Há uma relação de intimidade na criação do homem e mulher, e há uma determinação, há algumas ordens que Deus dá a eles antes da queda, que eu não vou falar dessas ordens, porque na sequência o Ricardo falará. Né? Na aliança da criação, existem essas ordens claramente, e o Ricardo vai fazer essa parte aí, então fica para vocês ficarem curiosos aí, eu tentando pegar no texto quais são as ordens claras que Deus deixa para Adão e Eva. Tá? São a aliança que Deus dá, não só com eles, mas com toda a humanidade. Esse é o relato bíblico da criação, que é magnífico, que é cheio de detalhes maravilhosos e que a gente pode, né, se deliciar com um texto tão maravilhoso e que é inesgotável. As lições que tem aqui abrem leque para várias discussões de mestrado, doutorado, de crente que abre livros e que discute, que debate. É um texto riquíssimo, não dá para dizer que o texto é pobre, que a linguagem é muito pobre, muito menos poético, porque o verbo usado aqui demonstra claramente que é algo histórico e feito da forma como está aqui, né? No relato da criação deixado aí por Moisés. Certo? Não dá para eu caminhar mais, senão vai ficar muito complicado aí para vocês compreenderem, né? São muitas questões, são muitas implicações, são muitos mistérios, mas eu creio que só para ter uma visão geral mais abrangente da criação, mais ou menos isso dá para vocês perceberem aí, né? A riqueza, e não só a riqueza, quando a Bíblia chama de Deus o Criador, a ideia de Elohim, ali, o majestoso Criador, essa expressão implica de que Deus domina sobre a sua criação. Não há nada nesse universo todo. Aliás, eu gosto demais dos Salmos, quando colocam lá a expressão Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos implica em que Deus domina sobre cada grãozinho de areia que há na nossa terra. Você já fez a contagem de quantos grãos de areia há na Praia Grande, em Santos, Ubatuba? Tem como contar, gente? Dá para contar quantos grãozinhos tem? Não dá, né? Mas Deus não só sabe quantos tem, como ele domina cada um desses grãozinhos, em todo lugar da terra. Deus domina sobre todas as estrelas, toda a nossa galáxia, todas as galáxias. Deus domina
conhece tudo, chama pelo nome. A ideia de Senhor dos Exércitos é que tudo está no controle dele. Aquilo que a gente falou na soberania de Deus na semana passada, né? Então, olha só, é uma implicação magnífica para a gente aquietar o nosso coração. E a gente fica muito estressado, muito ansioso, muito preocupado com as coisas dessa vida, bobagem. Salmo 46, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cada célula do nosso corpo, cada detalhe que existe em nós está no comando de Deus e ele vai fazer o que ele quer. Então, nós não precisamos ter medo da Covid, porque se tiver que morrer de Covid, vai morrer, não tem jeito. Se tiver que morrer de qualquer outra coisa, vai morrer, não tem jeito. Todos os nossos dias estão contados e determinados, então a gente não precisa se desesperar com as coisas da vida. A gente pode se alegrar que nós estamos seguros num Deus que é suficiente, num Deus que domina a sua criação. E isso é muito legal, porque o judeu, quando pegava os textos bíblicos, principalmente dos Salmos, que é a expressão da fé do povo de Deus, né? Eles usavam os nomes de maneira diferente. Quando ele queria se referir ao Deus da aliança, ele usava lá o Iavé, né? Então, isso traz a fidelidade de Deus, a misericórdia, a graça de Deus. Quando ele quer demonstrar sua confiança, é o Criador, o Elohim, aquele que criou e domina, o Adonai, o soberano, o Senhor de todas as coisas, né? Então, os nomes de Deus na Bíblia demonstram os atributos de Deus, que é a parte que eu não consegui ainda tratar com vocês, porque o nosso tempo acho que já está esgotando por hoje, né? Não sei se os irmãos querem falar alguma coisa, perguntar, fique à vontade aí. Faltou falar sobre providência e atributos de Deus. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, contribuir, fique à vontade. Eu dou uma respirada aqui. Essa questão do que é ensinado, né, nas escolas é lamentável o fato deles também não colocarem, já que a teoria é uma teoria da evolução, por que eles também não consideram a teoria da criação? Ou seja, simplesmente isso é absolutamente ignorado, colocado de lado, e fica-se com uma única verdade, né? Ou a verdade que não é. Pois é. Até porque não é colocado nem como teoria somente da evolução. Eles fazem de uma forma tão enfática e tratam como verdade. Eles não chegam a falar realmente, é uma teoria somente. Não, eles tratam como verdade. E a mídia entra na onda, né? Eu lembro claramente, isso faz tempo já, muitos anos atrás. Por quê? Porque a Ana Paula Padrão, ela trabalhava ainda na Globo, no Jornal Nacional. A matéria foi no Jornal Nacional. A Ana Paula Padrão já está na Band há muitos anos já, né? Eu estava assistindo o Jornal Nacional na época, sei lá quantos anos atrás, aí mais de 10 anos isso. E ela dizia assim, olha a chamada que ela fez na reportagem, ela dando a opinião dela, é um absurdo o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque hoje a teoria da criação, aliás, a teoria da evolução, não está sendo mais ensinada como a única teoria nas escolas. Eles estão aprendendo a criação e outras teorias mais. Mas lugar sério, universidade séria, escola séria, tem que estudar todas as teorias. Nós temos nosso Mackenzie, né? E graças a Deus, hoje, muito bem administrado. Claro que não é um lugar perfeito, porque na Terra não tem lugar perfeito, mas as pessoas que estão à frente do Mackenzie têm procurado andar de acordo com a vontade de Deus, com a confessionalidade da palavra. E lá os alunos estudam as várias teorias, tem que estudar a evolução também, por que não? Claro que tem que estudar, não é? Mas você tem que estudar as outras teorias, e junto com elas a criação de Deus, o relato bíblico da criação, fazendo as pessoas pensarem, os alunos crescerem desde criancinha. A apostila do Gael, por exemplo, de classe, tem lá os versículos bíblicos relacionados a um texto da matéria que ele está estudando. Aí vai crescendo, vai tratar sobre história, sobre filosofia, sobre ciência, vai ter sempre um versículo bíblico apontando para aquele tema. Tá? Isso é legal, porque você aprende as várias teorias do conhecimento, mas você não deixa de estudar a palavra, estuda tudo sob a luz das Escrituras. Tá? Isso é muito interessante e muito rico, né? Esse modo de compreender aí as Escrituras. Porque são teorias, né? Pode falar, cara. Outra questão interessante, a Simone mencionou Adalto, e a gente já acompanha o Adalto há muitos anos.
tem muita coisa legal para criança. E os pais que quiserem aí, o Adalto Lourenço tem material aí disponível, seja pelo YouTube, enfim. Virou uma pessoa assim, uma referência exatamente por conta disso. Então, é importante, né, aproveitar o momento para poder não deixar só para a igreja essa questão da criação, mas os pais poderem aproveitar isso também em casa, seja com material do Adalto, ou sejam outros materiais aí que certamente serão úteis. A gente fala só da questão do evolucionismo, mas a gente se esquece também que uma das teorias que, se você questionar, é crucificado é em relação ao próprio Big Bang. Que se nós formos olhar a criação como está na Bíblia, o Big Bang não existiu. Porém, se a gente for começar a questionar, a gente fala, não, o que está escrito na Bíblia é uma lenda, é uma fábula, não é real. Aí a gente tem que começar a fazer o seguinte questionamento. Tá, se houve o Big Bang, o que havia antes do Big Bang, então? Quem fez? Que forças? Ninguém sabe explicar. Sim. Se nós olharmos friamente, a única teoria, conforme a gente está comentando, que possa ser explicada ainda é a criação. As outras tem sentido, muitas vezes não tem nem sentido. É só para não dar o braço a torcer. É verdade. O Cláudio me fez lembrar aí de uma ilustração que o Adalto conta sobre o Big Bang, porque uma das teorias do Big Bang é que tudo veio de uma explosão do tamanho de uma laranja. Você imagina, o tamanho de uma laranja explode e as coisas começam a acontecer e aparecer e evoluir até o que nós temos hoje como globo terrestre, todos nós, todos os seres vivos e tal. Aí o Adalto conta a seguinte ilustração, acho que a maioria aqui que já ouviu vídeos do Adalto deve lembrar disso. Ele conta a seguinte ilustração. Um caminhão vai fazer uma entrega no mercado e num cruzamento acontece um acidente, né? O caminhão bateu num outro carro, o caminhão capotou. E com esse capotamento, chegou uma hora que o caminhão parou e os bombeiros foram lá porque houve um incêndio. Então, os bombeiros foram atender a ocorrência e quando eles abriram, eles perceberam que aconteceu um negócio incrível no caminhão. A farinha de trigo que ia ser entregue lá no mercado entrou numa assadeira que estava ali no caminhão, os ovos caíram nessa assadeira, aí tinha água que ele ia entregar também e tal, e aí teve o fogo. E quando eles abriram, tinha um bolo enorme lá pronto, e eles tiraram o bolo prontinho, né? O Adalto tem várias dessas ilustrações para mostrar o quê? A gente prefere acreditar no ridículo do que acreditar na verdade bíblica. É aquilo que Paulo diz a Timóteo, as pessoas vão atrás daquilo que traz coceira no ouvido ou conto de fábulas. É claro que eu não acredito nisso, né? Ninguém acredita que acontece um negócio, a probabilidade disso acontecer é mínima, é nula, não existe isso. Caminhão capotar e surgiu um bolo ali por causa desse acidente. Mas eu acredito que o mundo todo, o universo todo, que é muito mais complexo do que isso, do que um bolo, do que um caminhão capotando, veio por um processo de explosão ou de qualquer tipo de evolução. Ou seja, é o cúmulo do absurdo, né? E as pessoas acreditam no cúmulo do absurdo, que é a teoria da evolução. É um negócio complicado demais. Por quê? Porque entra a questão de Deus, né? Ou seja, no momento que põe Deus na história, não, então já não vale, não aceito mais nada. Por mais lógica que exista, né? Ou por mais absurdo que possa parecer a teoria da evolução. Legal. O Cláudio primeiro, depois o Mauro. Vai lá, Cláudio. É incrível que as pessoas preferem acreditar numa coincidência, num acaso, que nem já disse uma música dos anos 90, 80, que é mais fácil a gente acreditar num acaso, que o homem veio do macaco, e por acaso, num único planeta, nesse universo, só nesse lugar surgiu a vida. Com toda essa complexidade, com toda essa perfeição, foi tudo por acaso. É meio difícil de acreditar isso, né? Toda essa complexidade, todas essas coisas maravilhosas, essa perfeição, surgiu por acaso. Pois é, difícil. Verdade. Vai lá, Mal.
Nessa linha do Cláudio aí, do por acaso, né? Por acaso, a Terra tem uma inclinação onde os mares não nos afogam. Por acaso, a distância da Terra na Lua, até a Lua, é determinada e as marés não encobrem a Terra. Por acaso, a distância do Sol até a Terra é tal que a gente não morre nem queimado e nem gelado, né? Por acaso, você tem lá, se não me engano, é Vênus ou Saturno, numa posição em que a probabilidade de meteoros atingirem a Terra decresce muito, porque o campo gravitacional desses planetas desviam, né, ou impedem que grandes meteoros caiam sobre a Terra. É tudo por acaso. É verdade. É verdade, né? Então, É que, na verdade, também tem a questão do homem, né? O homem não gosta de confronto nenhum. Se ele acreditar em Deus, ele vai ter que ser confrontado das suas más ações, e o ser humano não quer ser confrontado. É mais cômodo, é mais plausível eu acreditar no macaquinho ou em qualquer outra coisa, mas eu continuar fazendo o que eu quero fazer quando eu quero fazer, porque eu quero fazer. Então, isso que a Simone colocou é muito relevante. Por quê? Porque justamente esse é o ponto. Se eu admitir que a Bíblia está certa, eu vou ser confrontado com o meu pecado, né? Eu tenho que admitir que eu sou um pecador, que Deus me criou para, né, manter os valores dele, nós somos éticos, morais, ou seja, existem problemas ali que eu quero fugir. Então, é mais fácil eu negar a existência de Deus, eu criar qualquer outra teoria do que, né, eu ter que me deparar ao relato de Gênesis 3 e a consequência dele, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente, a partir das alianças, aí vai ficar muito claro a nossa responsabilidade. Deus fez uma aliança com todo mundo, com todo ser humano, tá? E essa aliança tem implicações, tem compromissos. E aí a gente vai ver isso mais claramente aí um pouquinho para frente. Não na próxima aula, mas na outra já vamos entrar nesse tema aí. Alguém mais Agora, quer falar alguma coisa? explica aí, pastor, esse negócio que o senhor falou que a Terra era plana. Pois é, tem gente dizendo que a Terra é plana, né? É uma pizza. É uma pizza, é complicado. Deixa eu só dar uma brechinha sobre a Terra plana. Eu trabalhei com um colega que que encontrou um grupo de WhatsApp defendendo isso. A gente sabe hoje que teve convenções sobre terraplanismo e tudo mais. O pessoal é tão teimoso, defende com tanto fervor como a gente deveria defender a Bíblia e não defende. É verdade. Defende com a mesma força, às vezes até mais. Sabendo que estão fazendo papel de idiota, eles preferem isso do que defender a realidade. Pois é. Na verdade, as expressões aqui... Aliás, existe um recurso muito interessante para você entender um pouco a literatura hebraica. O judeu, ele não é diferente da gente. Por exemplo, alguém aí já foi assaltado? Levanta a mão quem já foi assaltado. O que você faz quando é assaltado? Você vai chegar na sua casa, você vai contar, não é? Eu fui assaltado. Você contou o fato. Fui assaltado. Depois você vai dar detalhes de como foi isso. Olha, aconteceu assim, eu estava em tal lugar, apareceu fulano de tal, aconteceu isso, ou foi furto, ou foi, né, a mão armada, ou não foi. Você dá detalhes. A literatura hebraica é cheia disso o tempo todo. No Novo Testamento, aqueles que escrevem no estilo hebraico, como o apóstolo João, por exemplo, Pedro, eles tratam desse mesmo jeitão do Antigo Testamento. Paulo já não. Paulo tem um jeito mais grego de escrever. É uma argumentação diferenciada, mais requintada. Mas o judeu faz assim. E que é uma questão óbvia. É o que Moisés está fazendo aqui. É o seguinte, no princípio... por que Deus deixou o livro de Gênesis? Vocês têm uma ideia? Por que tem esse primeiro capítulo na Bíblia? Quanto tempo o povo de Deus passou no deserto? No deserto, não, no Egito? 430 anos, mais ou menos, não é isso? Eles haviam esquecido quem era Deus e o que eles estavam fazendo lá. Então, Moisés está dizendo assim, em resumo, olha, Deus é o nosso Criador e ele criou dessa forma, tá? Ele começa a dar detalhes. Aí no capítulo 2, ele vai ampliar os detalhes. O homem foi criado assim, a mulher foi criada assim. Tá? Percebam que ele vai dando informações sempre a mais, porque havia um propósito, eles haviam esquecido quem eram, que era povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus,
Eles estavam caídos na idolatria do Egito. A prova disso é o bezerro de ouro. Quando estavam lá no deserto, eles começam a idolatrar o bezerro de ouro, né? Então, na verdade, o que acontece é isso. Eles precisavam relembrar a história da criação. Tá? E por que houve a queda, qual a consequência da queda, a história do povo de Deus lá com o dilúvio, com o chamado de Abraão, como eles foram parar no Egito. Deus vai revelando a Moisés e Moisés vai contando a história com detalhes para que aquele povo pudesse, né, saber que existe um Deus e que deve ser amado, reverenciado, respeitado, e o único Senhor, não há outro, né? E assim eles deveriam se preparar para entrar na Terra Prometida, para reconstruir a vida de acordo com os propósitos de Deus. Então, tudo isso tem a ver com, né, com o confronto da nossa própria vida. Em outras palavras, Moisés está dizendo, vocês viveram 430 anos no Egito sem conhecer os preceitos de Deus, andando na idolatria egípcia, agora nós temos que andar diferente. Nós temos que deixar os nossos ídolos, nós temos que deixar os nossos erros, a gente tem que caminhar de acordo com a vontade de Deus, e a revelação de tudo é essa, né? Desde a criação e o desenvolvimento da sociedade hebraica ou judaica. Pode falar, Patrícia. Pastor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, nos escritos de Moisés, né, nos livros, tal, o senhor falou que ele escreveu para poder relembrar o povo de tudo que Deus tinha feito. O ato da inspiração, como que ela se dá, assim, por exemplo, ela vem também por meio do conhecimento da herança oral, quer dizer, das histórias contadas de pai para filho, ou ela vem somente pela inspiração mesmo, sei lá, de Deus contando a história para ele, fazendo com que ele escreva? Ok, nós vamos tratar desse assunto, eu vou só dar uma pincelada rápida, porque a gente vai tratar desse assunto quando tratar das escrituras sagradas, né? A interpretação da escritura, como ela foi inspirada por Deus, de diversas formas, como diz a Bíblia. Então, na verdade, Deus preparou os personagens escritores da Bíblia e criou circunstâncias para que eles escrevessem o que escreveram. A revelação foi diversa, por exemplo, com Moisés. Parte dessa revelação, a maior parte dessa revelação, ele recebeu diretamente de Deus, tá? Quando ele vai para o Egito, provavelmente ele já tem muitas das informações que ele precisava ter. É claro que essas informações são ainda maiores quando ele está lá no Êxodo, quando ele fica lá no monte, orando no monte por 40 dias, né? E não desce, eles vão fazer o bezerro de ouro, porque Moisés deve ter morrido, a glória de Deus deve ter matado ele e tal. Na verdade, Deus está ali revelando as coisas para Moisés. Mas não é só através desse tipo de revelação, né? A revelação é feita também pela cultura, né? Pelo conhecimento que eles vêm adquirindo com o passar do tempo. Então, há várias questões aí, tudo na direção de Deus. Por exemplo, Paulo, quando escreve as suas cartas, acontecem alguns problemas nas igrejas que ele tem que resolver. Ou, a perseguição. Deus levanta a perseguição para deixar textos maravilhosos para a gente, como o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho de um Cristo que age, um Cristo que tem poder na sua ação. Tá? É o evangelho da ação, dos milagres, para mostrar à igreja perseguida que nós podemos crer nesse Cristo. Então, Deus vai guiando a história, ele é soberano sobre todos os detalhes que acontecem, e ele vai usando os seus escritores, inspirando eles a escrever a vontade dele, revelada para nós. Então, a gente vai ver isso de uma forma ainda mais minuciosa aí, quando chegar lá. Eu acho que já depois que o Ricardo falar das alianças, se eu não me engano, a gente já entra na questão da Bíblia, da interpretação bíblica, da suficiência das escrituras, das contradições ou aparentes contradições e da revelação bíblica. A gente falou sobre revelação, mas é um outro enfoque agora quando tratar da Bíblia. Ok? Certo, irmãos? Nosso tempo acho que esgotou, né? Podemos orar para terminar, então? E aí a gente, né, só pode agradecer a Deus porque a nossa vida tem um propósito, né? Deus planejou a nossa vida lá na eternidade e o relato da criação é carregado de detalhes de um Deus que
fez a gente depender um do outro, nós dependemos da natureza, nós dependemos de tudo que foi criado, né? Dependemos uns dos outros, as pessoas, e a gente precisa, quando entrar na aliança aqui, baseado em Gênesis 1, você vai abrir ainda mais a mente. O propósito da sua vida vai ficar ainda mais claro, né? E a gente vai deixar isso para o momento certo aí do compromisso de aliança aqui em Gênesis 1, ok? Vamos orar? Vou pedir para o nosso irmão, o presbítero Mauro, nos dirigir a Deus em oração, para a gente terminar. Te agradecemos, ó Deus, porque de forma maravilhosa o Senhor nos formou. Nós olhamos para a criação da Terra, dos céus, do nosso sistema solar, das galáxias, desse universo sem fim, e a gente começa a imaginar, mediante o tamanho que as pessoas, os cientistas dizem que esse universo tem, a gente começa a imaginar o teu poder. Nós começamos a imaginar a grandeza do Senhor. Então, o texto bíblico nos dá no coração esse sentimento de adoração, esse sentimento de louvor pelo que o Senhor é, pela tua grandeza. E sendo tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão sábio, tão dono de todo esse universo, o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor cuida individualmente de cada um de nós. O Senhor conhece individualmente o nosso coração. O Senhor sabe individualmente todas as nossas angústias, todas as nossas perplexidades. O Senhor conhece e se compadece. O Senhor traz misericórdia renovada a cada dia sobre a nossa vida. Para nós isso é maravilhoso, para nós isso é a razão de estarmos vivos ainda, a razão de viver e a razão de te buscar, te adorar, viver para o Senhor, proclamar aquilo que o Senhor coloca na tua palavra, proclamar a salvação no teu Filho Jesus. O Senhor é quem dá sentido à nossa vida. Muito obrigado, Deus poderoso. Em nome de Jesus. Amém.